A paz do Senhor, eu sou Janaína Roth e nesse vídeo nós vamos ler e comentar Êxodo capítulos 11 e 12. Essa leitura faz parte do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano em ordem cronológica. Vamos dar continuidade aqui. No finalzinho do capítulo 10 de Êxodo, nós vimos Faraó dando um ultimato em Moisés. Leiamos, versículo 28. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Então, Faraó fala isso para Moisés, e Moisés responde, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Existe uma dúvida aqui, então, em relação ao 10 e 28 e os primeiros versículos aqui do capítulo 11, especificamente do 4 e 8, porque Moisés continua falando com Faraó. Entende-se que Moisés não saiu da presença de Faraó, continua falando com Faraó. Então o 11 seria uma sequência do 10. Não que Moisés tenha saído, Deus tenha falado com Moisés, aí Moisés voltou para falar com Faraó. Não. Aqui o entendimento é de que teve uma continuidade. De alguma forma, Deus falou com Moisés aqui enquanto ele estava lá conversando com o Faraó, na presença de Faraó. Vamos então entender isso no capítulo 11. Versículo 1. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. Nós vamos ver que isso aqui vai acontecer no 12. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Aí versículo 4. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó. E todo o primogênito dos animais, ou seja, do maior de Faraó até o menor dos servos. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então aqui tem versões que falam, a Bíblia Viva, por exemplo, fala que não se ouvirá nenhum latido de cão. Que é esse cão moverá sua língua? É no sentido de latir. Versículo 8. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Então aqui no versículo 8 dá a entender realmente que Moisés estava na presença de Faraó em todo esse tempo. Aí ele fala para Faraó. Os teus servos descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. Aqui, no versículo claramente que fala que Moisés estava irado contra Faraó. E até reportando um pouquinho, lá do início da história de Moisés, aos 40 anos, quando ele mata um egípcio com as próprias mãos, de ira. Mas lá era uma ira pecaminosa. Tanto é que matou uma pessoa. Aqui é uma ira, podemos usar a expressão ira santa. É uma ira por conta do que Faraó estava fazendo, do que Deus estava fazendo. Lembrando que Faraó foi um verdadeiro vira-casaca. Por 4 vezes ele disse para Moisés, ora para que essa praga pare e aí eu vou deixar o povo ir. Isso, a primeira vez foi lá em Êxodo 8 e 25, a segunda vez 8 e 28, depois Êxodo 10 e 11, e depois 10 e 24. Faraó tentou diversos acordos, ele disse, eu deixarei ir só os homens, eu deixarei ir desde que as crianças não vão, eu deixarei ir desde que os animais não vão, e Moisés sempre dizendo, então não seria um sacrifício de verdade, como poderia fazer? Então sempre Moisés ali defendendo o que era para ser, e que iriam todos. Faraó até disse, sacrifique aqui no nosso meio. E Moisés falou, não pode, é abominação para os egípcios, o que nós vamos fazer? Então, por 4 vezes, Faraó vira casaca, né? Tenta um acordo com Moisés. E aí,
essa última fala com Faraó faz com que Moisés saia da presença de Faraó irado por tudo que aconteceu nesse tempo, nesses meses. Como eu disse, eu acredito que foi algo entre 6 e 9 meses. Não tem como ter sido muito menos, talvez apertando muito tempo, 4 meses, mas também não foi mais do que 6, 9 meses, por conta do que eu falei no início do comentário da vida de Moisés. Ele voltou ao Egito com 80 anos, e quando ele entra no deserto, rumo à terra prometida, ele está com 80 anos, ele não tinha feito 81 ainda. Então, tudo isso aqui aconteceu em menos de um ano. Versículo 9, o Senhor dissera a Moisés, Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Versículo 10, e Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E eu vou compartilhar algo aqui que eu entendi lendo essa passagem antes de gravar esse vídeo. Algo que Deus ministrou ao meu coração. Quando Deus vai, uma palavra moderna que está usando muito, resetar a história de alguém, vai recomeçar, quando Deus dá uma nova oportunidade, não começa do zero. Isso significa que a experiência, as dores, o sofrimento, os processos vividos até ali, eles não são cancelados para se transformarem em zero. Eles são contados. Entre o 0 e o 1, existe ali todo o processo que a pessoa passou, todo o processo que eu passei, todo o processo que você passou. Quando Deus recomeça, é como aqui. Este você será o primeiro dos meses. Começa com 1, não começa do 0. Não existe essa história, vou começar do 0. Porque não tem como cancelar tudo que a gente já viveu. Deus transforma isso, sim. Né? As cicatrizes são testemunhos do que Deus fez na nossa vida. E não marcas do sofrimento. Comece a pensar isso. As cicatrizes, as marcas, elas são testemunho do que Deus fez. E não cicatrizes do que foi sofrido. Não começa do zero. Porque o que nós vivemos não é cancelado. Ele faz parte da nossa história. E ele vai ser usado para nos lembrar e para nos mostrar do que Deus fez. Se estamos recomeçando, é do primeiro, é do 1. Dali em diante, sim, uma nova história. Mas o passado não é cancelado. Não é rasgado, não é inutilizado. Ele serve, sim, para nos lembrar do que Deus fez, de onde Deus nos tirou, do processo que passamos. Vamos ao versículo 2. E aqui vale uma explicação. Na prática, hoje, o início do ano judaico não acontece em abril, do jeito que nós vemos aqui. Entre setembro e outubro. Ao contrário do nosso calendário, como que o ano começa em janeiro. Mas mais para frente, no decorrer, conforme nós vamos lendo a palavra, nós vamos entender por que isso aqui não é hoje o início do ano judaico. Como Deus fala aqui, este mesmo mês você será o primeiro dos meses. Este você será o primeiro dos meses do ano. Que é uma data entre finalzinho de março e início de abril, a Páscoa. Na prática, hoje, setembro, finalzinho de setembro, início de outubro, marca o início do calendário judaico. Mas, no decorrer da leitura da Bíblia, como eu sempre falo, o entendimento da Bíblia é progressivo. Então, no decorrer, nós vamos voltar a esse ponto, principalmente ali a partir do momento em que o povo de Israel entra na Terra Prometida. Nós vamos comentar mais isso daqui. Por hora, vamos só ficar com essa reflexão, de que Deus recomeça sim as coisas, mas ele começa do 1 e não do 0, como muitas vezes nós falamos. Vou começar do 0, vou recomeçar. Nós vamos ver mais sobre isso daqui em diante, mas fique com esse pensamento, com essa reflexão. Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês,
Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E aqui começa a apresentar, a apontar para Cristo, nosso cordeiro pascal. De Jesus para cá, é um cordeiro para a humanidade. Cristo foi esse cordeiro perfeito. Aqui, um cordeiro para cada casa. Versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, por 4 dias, esse cordeiro deveria ficar ali separado. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Então, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, era para comer pronto para sair. Não era para comer relaxadamente, com tempo, não, era para comer de forma rápida, pronto para sair. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aqui a questão de consumir tudo, inclusive fala aqui da fressura, que são as vísceras do animal, era para tirar, lavar e colocar de volta e assar tudo junto e comer tudo. Como eu disse, aponta para Cristo. Então, é aceitar tudo o que vem de Cristo, não só as partes que deixam o coração quentinho. É aceitar tudo, é participar de tudo. Muitas vezes nós falamos de Cristo como Salvador, mas deixamos de falar ou nos esquecemos que Cristo é Senhor. E quando falamos aqui de aceitar tudo de Cristo, se refere a isso. Sim, Ele é o Salvador. Ele é o primogênito, o nosso irmão mais velho, irmão por adoção, mas Ele também é nosso Senhor. Ele morreu por nós, Ele nos comprou, somos dele. E precisamos aceitar e viver isso também. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, Páscoa significa passar por cima. É exatamente isso, passar por cima. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, sendo que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. São 7 dias comendo pães asmos. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vossos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo. Isopo é uma erva que cresce entre pedras, entre rochas.
ali na região do Oriente Médio, do Egito, de toda aquela região ali. Versículo 22. Então, tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então, capítulo 12, do 1 até o 20, Deus dando a orientação para Moisés. Do 21 até o 28, é Moisés e Arão passando essa orientação para o povo. Veja no 21 que chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel. Passaram as orientações. O 28, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. E aí agora no 29, nós vamos ver o que acontece então nessa noite. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Nós não temos condições de imaginar como foi exatamente isso. A mídia, filmes, telenovelas, seriados e outras coisas tentam replicar, tentam mostrar o que foi isso. Mas, na verdade, nós não temos como imaginar o que é essa mortandade de milhares de pessoas e de animais também sendo mortos no mesmo momento. Sequencial, ali na mesma noite, à meia-noite. Todos os povos dão um valor para o primogênito. Todos os povos historicamente têm o seu valor. No entanto, no Egito, eles acreditavam que a vida após a morte, do pai, no caso aqui do faraó, consistia no quanto de prosperidade que o primogênito teria. Então, a questão de morrer o primogênito abalava a vida após a morte do faraó e de todos os pais de família ali. Então, não era só a questão da dor, do luto pela morte do primogênito, mas também a base do que eles acreditavam em relação à vida após a morte. Versículo 30. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Imagina o terror que foi isso. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Versículo 33. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-lhes para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Então o próprio povo do Egito começou a apressar os hebreus para que saíssem de lá. E o povo tomou sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra do Senhor, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Então, os egípcios, com pressa de que o povo hebreu saísse logo, deram tudo o que eles pediram. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Então, se nós contarmos uma mulher por homem e 2 crianças, aí 2.400.000 pessoas saindo do Egito. Sabemos que em muitos casos as famílias tinham muito mais que 2 filhos. Fora isso, tinham as viúvas, os solteiros, né? Não dá para saber
exatamente quantas pessoas saíram, mas o cálculo é isso, entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multiplicação de gado. Então tinham escravos de outros povos ali, tinham outros povos misturados no Egito, e eles aproveitaram a saída dos hebreus, se misturaram com os hebreus e saíram junto. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. Então, desde o início aqui falando sobre essa massa sem levedura, sem fermento, o fermento apontando para o pecado. E vamos ao polêmico versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Precisamos cuidar, porque não fala que foram 430 anos de escravidão. Foram 430 anos que eles habitaram ali no Egito. Conforme os versículos e as outras citações vão acontecendo no decorrer da nossa leitura, eu vou explicando o que o versículo está dizendo. Nós vamos ler sobre 400 anos, 430 anos, teremos versículos que vão falar do tempo de escravidão. Então, conforme eles vão acontecendo, eu vou falando. Aqui especificamente, primeiro, o tempo de escravidão no Egito não foi de 430 anos. Aqui não está escrito isso nesse versículo e também não aconteceu. O tempo de escravidão começou quando José morreu. Então, daqui desse acontecimento até quando Jacó desce para o Egito para encontrar com José, foram 215 anos. Então, se nós tirarmos os 215 anos da descida de Jacó até aqui, tirarmos o tempo de vida que José viveu depois disso, e aí sim considerar o tempo de escravidão, vai dar aí cerca de 135 anos de escravidão. Como é que nós fazemos isso? Pega os 215 anos, tira 17 anos do tempo que Jacó viveu no Egito antes de morrer, e depois que ele morreu, José vive mais 54 anos. Então eu pego 215 menos os 17 anos de vida de Jacó, menos os 54 anos de vida de José, daí 144 anos. Então, 144 anos, mais ou menos, 135, 150 anos, podemos aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, foi o tempo de escravidão do povo hebreu no Egito. Esses 430 anos aqui especificamente, eles são contados a partir do momento que Deus chama Abraão. Lá dos chamamentos de Abraão, até aqui, passam-se 430 anos. A expressão-chave aqui para entender é o habitaram. O habitaram nesse tempo aqui no sentido de peregrinaram, de andaram de lá para cá. Que foi exatamente o que Abraão falou e fez. Ele era peregrino, ele ficou indo e vindo. Então, vamos considerar algumas coisas aqui nesse capítulo 40. O habitaram não é de que se mudaram para lá em definitivo e ficaram lá por 430 anos. É no sentido de peregrinaram. E os 430 anos é o tempo dos chamamentos de Abraão, a chegada dele ali nessa região, Canaã, Egito, toda essa região, até o dia da libertação do povo. Não foram, repetindo, 430 anos de escravidão. Não é o que está escrito aqui. Foram 430 anos de peregrinação por ali. E aconteceu que, passados 430 anos, aquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Versículo 42. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela.
Quando nós formos estudar a ceia do Senhor, que é praticado pela igreja atualmente, nós vamos estudar com base lá em Coríntios. No entanto, pense que a base está aqui. Nenhum estrangeiro, ninguém que não faz parte da comunidade pode participar. Nós hoje entendemos que para fazer parte da ceia do Senhor, precisa fazer parte da comunidade, dos crentes em Jesus, do corpo de Cristo. Precisa, para nós hoje, ser batizado nas águas. Para os judeus é ser circuncidado. Mas o que chama atenção é, não pode fazer parte da Páscoa, não pode fazer parte da ceia, se não faz parte da congregação, se não faz parte daquele povo chamado de povo de Deus. Esse é um ponto importante. Não é algo inventado pela igreja atualmente. Tem base bíblica. Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, depois de cumprir com o que precisa cumprir, será como o natural da terra. Ou seja, será como um dos da comunidade. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E assim nós terminamos, então, os comentários de Êxodo 11 e 12. A partir do próximo vídeo, nós vamos ver o povo, então, saindo do Egito e o início de uma nova história. O povo de Deus começa a ser moldado de acordo com a identidade que Deus quer dar para eles, ali no capítulo, a partir do capítulo 13. Deus te abençoe e até a próxima leitura.